Olá, ora cá estou eu, mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Octávio Paz, que foi um poeta, ensaísta, tradutor e diplomata mexicano, nascido em 1914 na cidade do México, cidade onde faleceu em 1998, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1990. Otávio Paz Lozano nasceu na cidade do México a 31 de março de 1914. Era filho de um jornalista que se tornou secretário do revolucionário Emílio Zapata e que era neto também de um autor de romances dedicados ao martírio, portanto, ao sacrifício do povo indígena. E beneficiou da extensa biblioteca do seu avô, com uma grande bagagem de erudição causada pelo ambiente familiar e também pelas leituras e pelos cursos que ele depois veio a fazer mais tarde. O Otávio Paz tinha todas as condições para se vir a tornar um grande escritor. Com o assassinato do Zapata, no ano de 1919, portanto tinha ele 5 anos, a sua família foi forçada a exilar-se, tendo vivido há algum tempo nos Estados Unidos da América. Octávio Paz completou lá os seus estudos básicos e só regressou ao México mais tarde para ingressar no curso de Direito da Universidade Nacional Autónoma do México, mas não chegou a obter o diploma, não chegou a completar o curso. O seu interesse pela literatura, sempre latente, não é? E então ele decidiu investir num curso de especialização em literatura e deixar o direito. O Otávio Paz foi um poeta, um ensaísta, um tradutor e um diplomata, como já disse, mexicano, notabilizado principalmente pelo seu trabalho prático e teórico no campo da poesia moderna ou de vanguarda. Foi durante muitos anos uma das personalidades mais influentes da vida cultural da América Latina e é considerado um dos maiores escritores do século XX e um dos grandes poetas hispânicos de todos os tempos. Paz estreou-se em 1933 com a publicação da sua primeira coletânea de poemas, Luna Silvestre. Em português, Lua Silvestre. Tinha ele 19 anos de idade. Depois, no ano de 1937, com 20 e poucos anos, partiu para a Espanha com o intuito de participar no segundo Congresso Internacional de Escritores Antifascistas, que estava a decorrer na cidade de Valência. Mas acabou por ficar e combater nas fileiras republicanas durante a Guerra Civil de Espanha, portanto, contra as tropas do Franco. Aí teve ocasião de conhecer escritores eruditos como o Elia Ehrenburg, o André Gide, o André Malraux. Simpatizante dos ideais comunistas, publicou nesse mesmo ano de 1937 o livro Barro, Tu Claro, Sombra e outros poemas, portanto, debaixo da tua clara sombra e outros poemas, e também o No Passarão, Não Passarão, obras que refletem as suas experiências lá em território espanhol. No ano de 1938, Otávio Paz participou na fundação de uma revista, que era a Thaler, uma revista que assinalou o surgimento de uma nova geração de escritores no México, bem como uma nova sensibilidade literária. No ano de 1943,
Ele viajou para os Estados Unidos, munido de uma bolsa que lhe foi atribuída pela Fundação Guggenheim para a Universidade de Berkeley. E aí tomou contacto com a poesia modernista. No ano de 1945, já, portanto, no México, entrou ao serviço do corpo diplomático mexicano e foi enviado para Paris. Lá para a embaixada, onde escreveu, então, quando estava em Paris, o livro Liberdade barro Palavra, que em português, Liberdade sob a Palavra, que foi editado no ano de 1949, e um outro, El Laberinto de la Soledad, em português, O Labirinto da Solidão, que é de 1950, e que é o seu estudo fundamental sobre a identidade mexicana. Então, quando ele morava lá em Paris, ele testemunhou e viveu profundamente o movimento surrealista. E sofreu então aí grande influência do André Breton, que foi seu amigo. Então, na sua criação, ele experimentou a escrita automática, que era um estilo que procurava evitar a escrita consciente do autor, escrever o que lhe vinha à cabeça, não é? permitindo tanto um fluxo livre de texto e completamente, portanto, dado ao acaso. Esta liberdade tinha sido criada pelos dadaístas e que foi muito bem absorvida pelos surrealistas. Portanto, o Otávio Paz praticou posteriormente uma poesia já assim de vanguarda, mas porém mais concisa, mais objetiva e voltada mais para o uso mais preciso da linguagem e da função poética da linguagem. Mas atravessou de facto aquela fase da escrita automática. A primeira experiência em prosa poética do Otávio Paz foi publicada no ano de 1951 com o título Águila ao Sol. Né? Águia ou Sol. E no ano de 1956, portanto, 5 anos depois, apareceu o El Arco e la Lira, o Arco e a Lira, um ensaio sobre a literatura francesa e espanhola. Depois de ter composto o Piedra del Sol, que foi editado no ano de 1957, e de ter cumprido uma missão no Japão, o Otávio Paz foi nomeado embaixador do México na Índia. Aliás, onde ele já tinha primeiro passado, mas brevemente, depois, quando de Paris foi para a Índia, mas depois esteve lá pouco tempo, porque foi mandado para o Japão. E então de Japão é que voltou depois para a Índia, já como no papel de embaixador, regressou então à Índia em 1962. E aí, enquanto esteve na Índia, essa foi de facto uma época importante para a vida e para a obra do poeta. Como ele testemunhou em vários livros que ele escreveu durante a estadia naquele país. Especialmente o ensaio, um ensaio famoso dele, que era El Momo Gramático, que em português, o macaco gramático, que eu tenho aqui e que vos posso mostrar. O macaco gramático. Portanto, está traduzido em Portugal. Que foi editado em 1970. E também uma coletânea de poemas que se chamava Ladera Este, que em português se chamaria, portanto, Encosta Este, e que saiu no ano de 1969. Portanto, estes seriam digamos, os principais livros que ele escreveu enquanto lá esteve como embaixador em Delhi, em Nova Delhi, e, portanto, foi uma época, muito, como já disse, muito produtiva da vida dele. Estes foram, digamos, os mais famosos e conhecidos livros dele. Há um outro que também está editado em Portugal, também inspirado nessa época, mas que ele escreveu mais tarde, que depois já falarei. Ele depois acabou por se demitir da função de embaixador na Índia no ano de 1968. Em sinal de protesto
contra o massacre dos estudantes na Praça Tlatelolco, lá na Cidade do México. Estudantes esses que se manifestavam contra o governo. E numa altura em que estavam a chegar os Jogos Olímpicos do México e o governo não queria lá confusões, e então foi uma repressão muito violenta e o Otávio Paz não achou graça e demitiu-se da sua função de embaixador e deixou o corpo diplomático e então a seguir ele fundou e editou duas revistas literárias e políticas também, e que, portanto, como disse, deixou a carreira diplomática e passou a seguir uma carreira académica, como professor, não é? Marcada pela passagem por instituições de prestígio, como, por exemplo, as universidades de Cambridge e de Harvard, portanto, onde ele deu aulas. E continuou a escrever os seus livros. Entre outras obras, foi então publicado, nessa altura, o Tiempo Nublado, Tempo Enevoado, Tempo Nublado, que é de 1983. Que depois esse Tiempo Nublado foi-lhe acrescentado numa edição que daí, 2 anos depois, no ano de 1985, foi editada na Inglaterra, em inglês, não é? Uma tradução inglesa, foi-lhe acrescentado mais 3 textos. E essa edição teve, portanto, um nome diferente. E foi essa edição que foi traduzida depois para Portugal, com, digamos, a tradução à letra do título que teve em inglês. E que em português está com o nome, e que eu tenho aqui, Uma Terra, 4 ou 5 Mundos. Reflexões sobre História Contemporânea. Portanto, mais um livro de ensaios, né? Como disse, 4 temas, né? O Tiempo Nublado e mais 3 que depois lhe foram acrescentados quando foi editado em inglês. O Otávio Paz era um homem culto, muito conhecedor do mundo e dotado de uma formação pessoal e profissional muito erudita. Ele publicou mais de 20 livros de poesia e inúmeros, incontáveis, dezenas de ensaios sobre poesia, sobre ensaios de crítica literária, ensaios sobre arte, cultura, sobre política, e também sobre a história e a política e a cultura lá mexicana, lá do seu país. O Otávio Paz foi galardoado com inúmeros prémios ao longo da sua vida, entre os quais podemos destacar o doutoramento honoris causa em 1980 na Universidade de Harvard, o prémio Cervantes em 1981, portanto o prémio Cervantes que é talvez o mais célebre, o mais importante prémio de língua espanhola. Também o prestigiado prémio Neustadt, que ganhou no ano de 1982. E, claro, o Prémio Nobel de Literatura de 1990. Por isso eu estou a falar dele. O Prémio Nobel de Literatura que lhe foi atribuído, portanto, em 1990, pela escrita apaixonada, com horizontes largos, caracterizada pela inteligência sensata e integridade humanista. Portanto, além daquelas obras que eu já falei, como, portanto, eu já disse, o Labirinto de la Soledad, portanto, o Labirinto da Solidão, de 1950, há outros livros também muito célebres dele, como o A Aparência Desnuda, portanto, podemos traduzir por aparência nua, desnudada, nua, que foi editado em 1973. Outro também muito famoso é um ensaio, Los Hijos del Olimpo, del Romantismo à la Vanguardia. Portanto, que em português seria Os Filhos do Limo, do Romantismo à Vanguarda, e que foi editado em 1974. Outro também,
ensaio célebre, El logro filantrópico, História e Política, 1971 a 1978. Portanto, que em português seria O Ogro Filantrópico, História e Política, 1971 a 1978, e que foi editado em 1979. Também A Pequena Crónica de Grandes Dias, em português seria Pequena Crónica de Grandes Dias, que saiu em 1990. E depois um outro, esse que está traduzido em português e que é Os Vislumbres de la Índia. Portanto, traduzido literalmente, é em português Vislumbres da Índia. E que eu tenho aqui, e que é um livro que andei a ler esta semana. Que foi editado no ano de 1995. Portanto, terá sido já das suas últimas obras, em que ele, então, fala aqui da sua experiência lá na Índia. Portanto, já falámos no Macaco Gramático, portanto, que foi um outro ensaio sobre a Índia, e este, Os Vislumbres da Índia, que foi, portanto, publicado muito mais tarde, já muito depois dele ter saído da Índia, mas que é sobre a sua experiência lá na Índia. Foi editado em Portugal aqui pela Relógio d'Água, e o interessante é que diz que é um livro de viagens. Eu não considero um livro de viagens. Será de viagens o início e o fim. Portanto, aqui o primeiro capítulo, de facto, narra a sua experiência lá na Índia, como ele lá chegou a Bombaim pela primeira vez, a viagem de Paris para Bombaim, que ele depois foi num barco desde o Egito, portanto, pelo Mar Vermelho, atravessou até Bombaim, fala da sua experiência pelo caminho, dos passageiros que lá encontrou, algumas pessoas eruditas, e depois fala realmente da surpresa que ele sentiu ao chegar a Bombaim. E realmente encontrou um mundo muito diferente do que ele estava habituado. A Índia é uma civilização completamente diferente da civilização ocidental. Era naquele tempo e ainda hoje continua a ser. Depois, quem lá conheceu, aliás, ele no caminho já se encontrou com um casal importante de eruditos e que depois ele visitou lá em Bombaim e que o aconselharam quais eram os monumentos que ele devia visitar lá na cidade. Assim. E ele depois assim fez e tomou então contacto com a civilização de lá e, portanto, começou-se a entrosar e a conhecer mais da Índia, também com a ajuda daquele casal. Depois foi enviado para o Japão e depois lá esteve no Japão uns anos, lá tanto no consulado, e daí depois, então, nomeado, portanto, embaixador do México na Índia, e por isso estabeleceu-se em Delhi, portanto, a capital da União Indiana. E depois, pronto, ele fala também da sua experiência na Índia. É interessante que ele fala aqui também como ele, enquanto esteve em Paris para depois ir então para a Índia, foi quando ele conheceu aquela que viria a ser a sua esposa e que foi a sua companheira da vida e durante toda a vida foram um casal que se deram muito bem e conheceram então os dois enquanto lá estiveram na Índia, não só toda a Índia, do norte ao sul, como depois lá para o sul, o Ceilão. Ficaram a conhecer todo o Oriente e depois o seu regresso então, depois novamente ao México. Esta é, digamos que, a parte de viagens que está no livro. Mas é só o primeiro capítulo. Depois faz uma pequena incursão, outra vez, que poderíamos considerar também de viagens, que é quando ele faz a despedida e diz que, pronto, depois de ter explicado isto,
eh, o que ele aprendeu e os conhecimentos que ele adquiriu sobre a Índia, se despediu dos amigos e nomeia aqui as pessoas amigas e os conhecimentos e as amizades que lá deixou e regressou ao seu país. Mas depois temos aqui, no pelo meio, o que eu considero de facto o verdadeiro ensaio que é este livro, que é sobre a União Indiana, sobre a Índia, sobre as religiões, que é, a primeira parte é as religiões, as castas e as línguas. É assim que se chama o capítulo. Em que ele fala do hinduísmo e do budismo, fala também do islamismo, que são as três religiões principais lá na Índia. Há também o cristianismo, mas que é muito minoritário. O islamismo, portanto, os muçulmanos, são cerca de 20%, mas a grande maioria é do hinduísmo. O budismo foi durante certo tempo, pronto, muito importante lá na Índia, mas depois praticamente hoje está extinto. O budismo foi mais para o Tibete, a Índia, o Tibete, a China e o Japão, há que são hoje os principais países budistas, porque na Índia vigora, sobretudo, o hinduísmo. E que ainda hoje, portanto, isto agora já um à parte, não é? Porque o livro foi escrito em 1995 e o Octávio Paz, portanto, não refere e não sabe o que aconteceu depois disso. Não é? Nesse tempo era o Nehru, que era lá o primeiro-ministro e, portanto, era o grande dirigente da União Indiana, né? Que era a democracia da Índia, e aquele assunto a que ele se refere depois no segundo capítulo, a que ele chama um projeto de nação, porque é interessante que ele já aqui dizia que, portanto, apesar da Índia ser uma democracia, aliás, é considerada a maior democracia do mundo, a democracia mais populosa do mundo, atravessa muitas dificuldades e essas dificuldades estão-se a sentir agora com o atual governo indiano, não é? Que depois de Nehru, portanto, foi um governo mais de direita, enquanto que o Nehru procurava criar um regime completamente laico. Religião, religião, política era política. Mas agora o atual governo está a proteger fortemente o hinduísmo, e está a provocar sérios problemas com o islamismo, a renascerem problemas antigos. Lembram-se que foi por causa das guerras entre os hinduístas e os islamistas que se foi criado o Paquistão, não é? Que se separou da Índia e se tornou um país independente, mais, portanto, dirigido pelos muçulmanos, um país muçulmano, enquanto que a Índia pretende ser um país democrático portanto, sem estar afetado a uma religião, mas não se está a conseguir. Infelizmente, o, o governo que lá está agora está a criar sérios problemas aos muçulmanos e isto vamos ver como termina. Mas pronto, mas voltando ao livro, ele depois de escrever esta segunda parte que ele chama um projeto de nação e que ainda hoje continua a ser um projeto de nação, volta depois num terceiro capítulo, a que ele chama o cheio e o vazio, então a falar então das características que informam o povo indiano e que por isso tornam um bocado difícil implantar lá a democracia de tipo ocidental. Primeiro que tudo, o sistema de castas, não é? Em que, portanto, cada um está na sua casta, pertence ao seu, digamos, ao seu grupo
social e as fusões são quase impossíveis. Portanto, continua a haver aqueles poderosos e senhores e gente importante a quem todos reverenciam, e depois aquelas castas inferiores têm, portanto, os serviços que exercem as profissões mais degradantes e que isto, como vê, numa democracia onde a lei primeira é um cidadão, um voto, isto complica seriamente implantar a democracia. Mas ele, aqui neste capítulo, refere-se fundamentalmente à doutrina hinduísta. Em que é que consiste o hinduísmo, a filosofia, a religião hinduísta. E aquilo onde ela é diferente da budista. Portanto, no hinduísmo, os que procuram atingir a perfeição procuram chegar a um estado em que são depois puros e como tal, já não reencarnam novamente. E então vivem-se numa espécie, não de céu, porque céu é dos cristãos, não é? Mas é assim digamos, integrados no universo, na pureza do universo, e já não regressam outra vez à forma material. Enquanto que no budismo, não é assim. Portanto, aqueles que atingem a situação de puros, continuam a viver no meio dos homens, a sua pureza, e então vêm ajudar os outros a elevarem-se e eventualmente atingirem também o estado puro como eles. Poderão depois, eventualmente, desumanizar-se, mas o seu papel principal é estar no mundo a encaminhar os outros para o estado sublime. Portanto, está a ver que é aqui fundamentalmente a grande diferença entre hinduísmo e budismo. Ele explica tudo isto muito bem neste terceiro capítulo. E depois, como já disse, termina com as despedidas. Pronto, é um livro muito interessante que se lê com muita facilidade e que, por isso, quem quiser saber mais sobre a União Indiana e Índia, que, portanto, como é a organização lá política, como é a organização religiosa, como as dificuldades que o país atravessa para, de facto, tentar implementar uma democracia, pois leia este livro, porque é, de facto, uma grande fonte de informação e que está muito bem escrito. Pronto, então, como já vimos, que eu saiba, só há estes 3 livros em Portugal dele. Eu não conheço, pelo menos, nenhum livro de poesia, dos seus muitos livros de poesia, que esteja editado em Portugal. Pronto, por aqui me fico. Espero que tenham gostado de vos falar hoje sobre Octávio Paz, como já disse, um poeta e, sobretudo, um poeta e ensaísta, mas também que exerceu outras atividades, nomeadamente um papel político, e que para a semana cá estejam de novo para me ouvirem a falar sobre um outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem.